Glória a Deus. Pode se assentar, queridos. Nós queremos avançar no nosso tema do ano, que está, alarga o lugar da tua tenda, estendam as suas cortinas das tuas habitações, não impeça, alarga as tuas cordas, firma bem as tuas estacas. E hoje eu quero falar sobre isso, sobre o que significa de fato e por que as estacas na tenda. Nós sabemos que a tenda que hoje está muito mais moderno, mas na época com certeza, e eu vivi isso há mais ou menos há uns 35 anos, convivendo na tenda aqui embaixo. Então eu convivi com as pessoas especializadas da época com tenda. Então eu, toda aquela estrutura, e eles me ensinaram muita coisa. E as estacas da tenda é aquele mastro que vai no chão, aonde depois vem a corda. E geralmente naquele tempo, era aquela ponta de eixo. E as estacas têm a finalidade do quê? De trazer sustentação, mantém a estrutura da tenda firme. E ela também evita o quê? Instabilidade. Porque se as estacas estão bem firmadas, as cordas bem esticadas, a tenda fica estável. Então, e uma das coisas que naquele tempo era algo parecido com isso. E hoje, na verdade, com as tendas pequenas, eu comprei uma barraquinha, né? É bem um araminho fino. Mas a estaca, ela é colocada desta forma, a corda passa por aqui, então ela não escapa da estaca. E ela é bem esticada, então traz a estabilidade. Então isso é muito usado por causa daquelas tendas móveis, que você aluga por um determinado tempo para uma festa, para um ambiente, para um casamento. Então as estacas era muito usada e é usada até hoje para fazer isso, que a estaca que liga, então a corda de sustentação, que liga o teto da tenda e está fixada no chão. Mas passando o tempo, como a nossa tenda, ela tinha um objetivo de ser permanente praticamente, e aí então eu me lembro até do nome do seu Miguel e do Delmo, que eram pessoas que nos davam todo o suporte. Nós comprávamos a tenda dele, eu fui na fábrica deles e convivi com eles. E aí depois de um determinado tempo ele falou: olha, Carlos, é o seguinte, nós temos uma outra maneira de dar sustentação. Em vez de estaca, nós usamos um outro mecanismo, que era algo parecido com isso. Tinha aqui podia ser de ferro, podia ser de madeira. Então este arame, lógico, um arame galvanizado, resistente. Então isto aqui chamava-se na linguagem circense de morto. Então o que acontece? Ele era enterrado de um jeito que ele cavava do lado, enterrava e depois enterrava, sustentava bem, e a corda era amarrado aqui. Então o morto era para quê? Para aquela tenda permanente, ou por mais tempo, que tinha que ficar ali por tempo. E se você observar a diferença entre uma estaca e o morto, entenda bem, é uma linguagem circense e era uma técnica que foi usada na nossa tenda na época. A estaca, ela fica aqui e ela pode, com o tempo, com o vento e com o mover da tenda, ela pode soltar, ela pode flexibilizar. E de repente, se o vento for forte e ela não estiver bem firmada, ela pode soltar e assim derrubar a tenda. Enquanto que o morto ele dá muito mais segurança, porque não é só um ponteiro enterrado, é todo aqui, sustentação plena, porque esta corda, por mais que puxe, não é só fazer assim, ela tem que arrancar o morto. Então é sobre isso que nós queremos falar com vocês. Nós somos esta sustentação do reino de Deus aqui na terra, e nós podemos nos dizer que nós somos a estaca. Aqui liga-se os céus e a terra, a corda que vem do teto da tenda até a sustentação.
Então eu queria que você entendesse essas duas diferenças, e falando, olha, firma bem a sua estaca. E eu queria que você se colocasse como estaca. Nós somos a estaca, lógico, de maneira simbólica, nós nos tornamos estaca. Para quê? Que traz os céus para a terra. A manifestação de Deus, nós estamos pisando na terra, mas com a nossa mente nos céus. A manifestação de Deus, ela vai ser através de nós, seres humanos, imagem e semelhança dEle. Então nós queremos fazer essa analogia realmente de que você, eu, nós somos a estaca. E o tema desta manhã é: firme as estacas, firme a sua vida. E nós como estaca, firme as estacas na cruz de Cristo. E nós teremos como referência então a cruz como um solo fértil, aonde temos que nos firmar. É a base aonde nós estamos firmando. A cruz de Cristo é a base da vida cristã em todos os sentidos. E nós temos que entender que se estamos na cruz, nós seremos uma estaca o quê? Morta. Nós temos que estar cravado na cruz de Cristo, nós temos que estar fundamentado na cruz de Cristo para sermos bem-sucedidos. Porque a cruz de Cristo ali é a nossa esperança, é o caminho, é a ligação plena. E aqui tem um texto então, falando sobre que a cruz como solo, da onde temos que estar firmado, lá em Gálatas capítulo 2, 20 diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Que agora havia esse viver, esta vida que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então olha bem, não sou mais eu quem vivo, eu estou crucificado com Cristo. A morte de Jesus foi, a nossa morte substituta. Em Cristo nós estamos mortos, em Cristo nós estamos sepultados. E é esta a base da nossa fé. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho, eu aqui na carne, no meu corpo, eu tenho que pela fé no Senhor Jesus. Então, meu amado, a vida cristã, ela tem muito significado, e nós precisamos entender de que desde o momento que nós aceitamos a Jesus, nós nos conectamos com Ele. Desde o momento que você tomou aquela decisão de dizer: Jesus, ser o Senhor da minha vida. Senhor, eu sou pecador, eu sou realmente uma pessoa que estou distante de Ti. Eu quero, Senhor amado, realmente chegar perto, e você se entrega. Naquele momento há uma conexão. Naquele momento, então você é conectado com Deus, e agora você começa na sua caminhada cristã, desenvolver então realmente algo que vai te garantir vida eterna. E a vida cristã é um desenvolver continuamente. A Bíblia lá em Pedro fala assim: crescei na graça e no conhecimento do Senhor. Então, meu amado, quando nós nos conectamos com o Evangelho, quando nós nos conectamos com Jesus, nós nos tornamos essa estaca, esta ponte aonde o reino de Deus vai se manifestar. E a cruz de Cristo, nós precisamos entender que ela trouxe para nós, ali na cruz, Jesus tomou sobre si toda a nossa enfermidade, tomou sobre si todas as nossas dores, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Lembre-se, Romanos diz: o salário do pecado é a morte. Então nós somos pecadores, e nós tínhamos que receber esse salário da morte. Mas Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio para tirar o pecado do mundo. Mas como que ele tinha? O salário do pecado é a morte. Então como que ele ia tirar a morte que estava sobre o povo? Morrendo. Então a morte de Jesus, Ele veio para morrer por toda a humanidade. Ele era o Cordeiro, então Ele era aquele que foi imolado, morto por mim e por você. E esta é a base então da nossa vida.
Então olha bem, nós precisamos entender o seguinte, que a estaca na tenda tem o papel de estar o quê? Dando estabilidade, que ela tem que estar bem cravada. Ela, se for o morto, como falamos, ela tem que estar enterrada, bem fundamentada, porque ela vai dar estabilidade. Se você, olha bem, se eu aqui como estaca vertical, eu vou balançar, mas a horizontal é muito mais difícil você tirar. Então aqui a estaca traz isso. Mas a vida cristã, quando ela está, sabe, enraizada na cruz, ela nos traz vida e vida com abundância. E na cruz de Cristo nós temos algumas coisas que nós recebemos. Primeira coisa, perdão. Jesus ali declarou: perdoa, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Nós temos essa segurança de que em Cristo não há pecado que Ele não possa perdoar. A Bíblia fala de um pecado que Ele não perdoa, que é aquele pecado contra o Espírito Santo, que nada mais é do que apostatar-se da fé. Não é um pecadinho que você fala: o Espírito Santo não me tocou hoje, estou triste com você, Senhor. Não, é algo muito mais profundo, é algo de uma atitude de rebelião, de você se levantar contra o Espírito Santo de maneira consciente. Então esta blasfêmia contra o Espírito Santo é um único pecado que a Bíblia diz que Ele não perdoa. Mas dos demais, todos, se houver arrependimento, se houver confissão, como diz lá em João, 1 João capítulo 1, verso 8, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. E o versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, meu amado, em Cristo nós temos então o perdão para os nossos pecados. E Jesus, Ele fala para mim e para você, não é mais na força do seu braço, não é na sua capacidade, não é porque você é uma boa pessoa que você vai ter esta vida plena, mas é num relacionamento, ou seja, é você estar cravado na cruz de Cristo, é você estar fundamentado no sacrifício dele lá na cruz, como base da fé. E Ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então Ele traz o perdão para nós. E lá em Isaías 51, 3, já falei, Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Isaías 53, 5. E olha bem, lá em Romanos 6, 6 diz: sabemos que a nossa velha natureza foi crucificada com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído. Lá, que foi crucificado, sabemos isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos mais o pecado como escravos. Então, meu amado, o pecado na vida do cristão não tem que ser uma prática. Você não tem que ser, sabe, duas personalidades. Que você está na igreja, aqui você é santo, até tem carinha de santo, levanta a mão com carinha, e até pode até chorar. Não, pode até, tem que acontecer isso, mas você sai daqui, lá na sua casa, lá no seu trabalho, lá na rua, você é uma outra pessoa. Você é uma pessoa, sabe, que permanece no seu erro. Então esse tipo de pessoa não entendeu ainda o que Jesus fez lá na cruz. Então a nossa velha natureza foi crucificada, foi sepultada, foi, sabe, enterrada em Cristo Jesus. E através deste sacrifício, nós então nos conectamos com uma natureza divina. Nós agora somos participantes do reino. Agora nós somos filhos de Deus. Agora nós somos parte do corpo de Cristo. Então agora nós temos algo de sobrenatural na nossa vida. E a própria palavra de Deus diz: o próprio Espírito
testifica com o nosso espírito que somos filhos. Então é algo muito mais profundo do que vir na igreja no domingo. É muito mais profundo de você dizer eu sou crente, ou então eu sou gospel, ou então eu sou... É muito mais. É muito mais. Então na cruz nós temos perdão. E o apóstolo Paulo era um pecador, ele era perseguidor da igreja, ele tinha a atitude de matar os cristãos, a responsabilidade de matar os cristãos. Mas um dia ele tem um encontro, no caminho de Damasco ele tem um encontro com Jesus, e a Bíblia diz que ele caiu do cavalo, quer dizer, Deus se manifesta, uma grande luz vem: Saulo, Saulo, por que me persegues? O próprio Jesus se revela a Saulo. O apóstolo Paulo, ele não foi um discípulo que conviveu com Jesus, mas após Jesus ter morrido, ele se tornou um perseguidor da igreja. Mas ele tem um encontro real e pessoal com Jesus naquele caminho. E ele fala: quem és tu, Senhor? Quem és tu? E aí ele ouve: eu sou Jesus a quem você persegue. Meu amado, quando eu e você temos um encontro real com Jesus, pode ter plena convicção de que naquele momento que você aceitou Jesus de maneira, consciente, você foi convencido por Deus e você diz: Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou miserável pecador. Naquele momento, a graça, a unção, o poder de Deus, a unção que quebra todo jugo, virá sobre você. E aí você vai dizer: não mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Esta é a base do Evangelho. Então ali nós temos na cruz o perdão para os nossos pecados. E nós temos também o que? Lá na cruz nós temos uma nova identidade. Quem aqui não pecou? Quem aqui não errou? Quem aqui está dizendo: não, sou bonzinho? Não, mas ali nós recebemos esta identidade do que? Nós nos reconectamos com a identidade que Deus, ao criar o homem, Ele disse, eles estavam para criar: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e ele domine. Então agora quando eu e você, o homem pecou, então ele perdeu esta identidade, esta marca que Deus tinha lá na criação. O pecado, a Bíblia diz, trouxe separação. Todos pecaram e destituídos, separados estão. Mas de repente vem Jesus, ali no Calvário, Ele reconecta novamente, Ele restaura a identidade. E a Bíblia diz lá em João, no Evangelho, agora me foge a referência, eu não anotei, mas Jesus diz assim: eu e o Pai viremos e faremos morada nele. Então agora, meu amado, você tem aí esta natureza que restaura a sua identidade. Agora você tem que usar a sua identidade como você usa o seu RG para fazer um cadastro. Agora você tem que ter segurança. Eu sou filho do Deus Todo-Poderoso, e se sou filho, sou herdeiro. E a Bíblia diz mais ainda: você não é só herdeiro de Deus, você é co-herdeiro de Cristo. E tudo que Jesus conquistou lá na cruz é direito nosso, é a nossa herança. E lá na cruz Jesus fez o quê? O último brado que Ele dá: tudo está consumado. O que te oprime? O que te angustia? Qual é o tamanho da sua luta? Qual é o tamanho da sua crise? Qual é o tamanho da sua dificuldade? O que realmente você tem passado? Ah, Carlos, eu estou um caos, a minha vida está um caos, está tudo errado, está tudo isso. Mas olha, amém, tudo isso jamais é maior do que o Cristo crucificado, o Cristo ressurreto, o Cristo que depois que Ele ressuscitou, Ele disse: todo o poder foi-me dado nos céus e na terra. Então Cristo tem a resposta para o seu pecado, Cristo tem a resposta para a sua crise. Deus tem poder para transformar esta crise, esse caos, em uma luz resplandecente.
No princípio, lá de verso Gênesis 1 diz que as trevas cobriam tudo, e o que disse Deus? Haja luz. E eu vou dizer para você, qual é a crise que você está passando? Qual é o momento que você está vivendo? Qual é a situação? Carlos, a minha vida está um caos, eu estou perdendo tudo. Eu já perdi tudo. Meu amado, se você se conectar, se você firmar bem a sua estaca, se você realmente se tornar algo para trazer o reino de Deus, talvez como um morto sepultado, talvez você esteja como uma estaca, mas ainda balança, ainda você está na vertical, você já é salvo, você é filho, mas está na hora de você se tornar este morto. Está na hora de você ser sepultado, e ao ser sepultado, a crise, a luta, a dificuldade não será maior do que o teu Deus. E lá em Romanos 8 diz, porque em todas estas coisas somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Eu te pergunto, como está a sua identidade? E aonde se manifesta a sua identidade? É na hora da crise. Na hora da dificuldade, de você trazer a lembrança, de você relembrar, de você confessar com o coração se crê, com a boca se faz confissão. É você crer que você é filho, é você crer que o Espírito Santo está na sua vida, é você crer que as promessas de Deus é para você. Então, se você crê no coração, você declara. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Se Deus é conosco, quem será contra nós? Conosco, desculpa, é português. E lá, mas vamos lá. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí o versículo seguinte diz: aquele que não poupou o seu único filho, não nos dará com ele as demais coisas? Deus escolheu entregar o seu filho para morrer, e o sofrimento de Jesus lá na cruz foi intenso, ao ponto dele clamar: Deus, Deus meu, por que me desamparaste? Ele se torna pecado, ele toma sobre si as nossas enfermidades, ele toma sobre si tudo aquilo que nos traz realmente desespero, o desprezo, o abandono. Jesus sofreu tudo isso, ele foi rejeitado, ele foi traído, ele foi machucado por aqueles que estavam à sua volta. O próprio Pedro, que era companheiro de Jesus, nega Jesus, trai Jesus, chega ao ponto de quase jurar que não conhecia o Mestre. O Mestre que tinha mudado a vida dele, o Mestre que tinha cuidado dele, e Jesus sofreu todo o desprezo, Jesus foi rejeitado, foi abandonado, e todos se desapareceram, mas ele declarou: Pai, perdoa-lhes. Então, meu amado, na cruz, a nossa identidade de filho, de imagem e semelhança, de agora participante da natureza divina, é real, não é historinha, é a verdade que Deus declara na sua palavra. Mas por que não desfrutamos disso? Porque estamos presos de sentimentos, de experiências que estão dentro de nós e que gerou dentro de nós crenças, ponto de vista. Hoje é uma geração cheio de ponto de vista. Eu não penso bem assim, eu não acho isso. Você não acha nada contra a verdade, meu querido. A verdade é imutável, ela é absoluta e ela não é relativa. Tem gente tentando relativizar a Bíblia, mas a palavra de Deus continua dizendo: Deus é santo, 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 e sem santidade ninguém verá o Senhor. Nós vivemos em dias trabalhosos e nós precisamos de convicção, nós precisamos conhecer e nós precisamos declarar: já estou crucificado com Cristo. E eu pergunto para você: uma pessoa morta reage à ofensa? A pessoa morta reage a uma traição? A pessoa morta reage a alguma ação externa? Não, já está morto.
Quem intentará, lá em Romanos 8 ainda, quem intentará acusações contra os escolhidos de Deus? Estão te acusando? Estão te perseguindo? Transfere para aquele que te defende. Quem tentará acusações contra os escolhidos de Deus? É Deus que te justifica, é Deus que te defende, é Deus que vai exercer justiça por você. Não tente ter a justiça na sua própria mão. Não tente, perseguir aquele que te persegue. Não tente, não, eu sou maior, eu sou melhor de argumento, eu vou ganhar dele. Meu amado, tem situações que nós precisamos dizer: Senhor, eu entrego em tuas mãos, faz a tua obra, faz o teu querer. Então, meu amado, nós precisamos fortalecer isso. A nossa identidade é você ter consciência. É ter consciência de quem você é você ter Cristo vivendo em você, é você buscar diariamente as atitudes e o caráter de Cristo para você, é você realmente ser parecido. Ser cristão é ser parecido, é ser um Jesus menor. Então Ele nos traz identidade, mas também Ele nos traz o quê? Um propósito. E Romanos 6:4, continuando ali em Romanos, fala sobre isso. Pois fomos sepultados com Ele na morte, por meio do batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Meu amado, o Evangelho tem que ser prático. O ser de Jesus não é vir na igreja só, tem que vir. Não deixeis de congregar como muitos. E principalmente ao chegar os últimos dias, precisamos estar juntos. Mas não é estar só na igreja, é você realmente andar em novidade de vida. Mas Carlos, eu sou sangue quente. Deu, levou. O Jesus que vive em você quer que você seja parecido com Ele. Jesus era assim, Deus deu e levou. És tu o Filho de Deus? Tu dizes, eu tenho poder para dar a vida e a morte para você. Nenhuma autoridade é concedida a você que não venha do meu Pai. Jesus, Ele agia no Espírito do Cordeiro. Jesus, Ele agia com compaixão, com misericórdia. Mas Carlos, como foi viver assim? Aí Jesus disse, eu não vos deixarei sozinhos, mas enviarei o Consolador, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai gerar em você o fruto, paz, alegria, mansidão, bondade, domínio próprio. Então, meu amado, nós vamos viver em novidade de vida. Quanto mais íntimo nós sejamos então parecidos com Ele. Quanto mais você tiver o Espírito Santo na sua vida, mais cristão você vai ser. Então nós precisamos entender isso. Ele tem um propósito para nós. E qual é o propósito? Que eu e você vivamos em novidade de vida. O cristianismo tem que ser praticado na igreja? Sim, é fácil. É facinho aqui. Mas o cristianismo tem que começar lá na sua casa. Você como esposa, você como marido, você como pai, como mãe, você como filho. O Evangelho tem que ser vivido lá. Você pode ter uma voz mais linda, mas se você não tiver caráter, se você não tiver prática, é só mais uma voz, é um sino que tine. Então nós somos chamados para realmente viver a novidade de vida. E aí o apóstolo Paulo dizendo, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Então Paulo sabia de que ele tinha que ser morto e não estaca.
Ele precisava, sim, Paulo tinha consciência de realmente dizer: Senhor, não mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então, meu amado, nós precisamos entender que o cristão sem a cruz, ele vai viver uma religiosidade. E na cruz, eu deixo de ser dono do meu futuro, do meu presente. Eu deixo tudo na cruz e passo a ser servo do propósito, do chamado do meu Deus, do meu Senhor. O propósito de Deus para mim e para você é que sejamos luz, é que sejamos sal. O propósito de Deus para mim e para você, desculpa, é que nós tenhamos consciência do Salmo 19, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis perante Ti. Novidade de vida é a sua linguagem, manifesta quem você é. Quais são as rodinhas entre amigos que você tem? Sempre tem a terceira pessoa ali? Tem, Carlos. A terceira pessoa é Jesus, é os seus princípios, é os seus valores. Mas tem rodinha que sempre tem a terceira pessoa. Fulano, Bertrano, aquele você viu? Olha bem o que fizeram. Olha bem o que estão fazendo. Olha. Meu amado, Deus, preste atenção. Deus não te instituiu como juiz do seu irmão. Vou repetir. Não julgueis, para que não sejais julgado. À medida que você mede, você será medido. Vou repetir. Vocês que são, estou citando várias referências. Gálatas 6. Vocês que são espirituais, se alguém estiver em pecado, vão até ele para restaurá-lo, e cuidado para não se contaminar. Ser cristão é ser parecido com Jesus. Ser cristão é viver consciente que estamos com Ele crucificado. O propósito dele é que Ele seja dono de tudo. Ele é dono da minha vida, dos meus talentos, dos meus bens, de tudo que eu sou, é para Ele e para a glória dEle. É uma entrega total. E uma outra coisa que a cruz nos traz, ela nos traz poder. E o próprio Jesus, antes de subir, lá em Atos 1, ele fala: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Mas Carlos, por que Jesus não deu esse poder antes? Porque Ele precisava resgatar a humanidade. Ele precisava morrer como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele morreu, Ele ressuscitou. E Mateus 28, já citei, mas vou repetir. Lá em Mateus 28, todo o poder foi-me dado nos céus e na terra. O nome de Jesus está acima de todos os principados e potestades. Jesus, Ele reconquista, Ele toma a posição agora de rei. E Ele diz: não vos deixarei sozinho, mas enviarei o Consolador, eu enviarei o Espírito Santo. E lá em Atos 1:8 Ele diz: recebereis poder. Que poder é esse? O poder sobrenatural para viver neste mundo, nesta graça e poder, para sermos luz do mundo e sal da terra. Então, meu amado, este poder foi conquistado lá na cruz. 1 Coríntios 1:18, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus.
A cruz é loucura. A cruz é você realmente é zombado por muitos. Mas para nós que somos salvos. Quem é salvo aqui, diga aleluia. Então para você e para mim é o poder de Deus. E a cruz, o crucificado, ele não consegue olhar para trás, enxergar o passado. O crucificado, ele pode olhar para a direita, para a esquerda. O crucificado poderá ser tentado, assim como Pedro foi tentado ao andar sobre as águas. De repente ele deu uma olhada para a direita, para a esquerda, olhou o vento, olhou a tempestade e afundou. Mas eu e você, que somos de Cristo, as coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Então o cristão não tem que estar olhando para trás. Tem que olhar, uma coisa eu faço, não que eu já tenha alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço, me esqueço das coisas que para trás ficam e prossigo para o alvo, para o autor e consumador da fé. Preste atenção nesta frase: cristão sem cruz é como tenda sem estaca. Qualquer vento derruba. Sabe o que está faltando para mim e para você? É cruz. Sabe por que você defende o seu ponto de vista? Você até ora, como João. Senhor, João e Tiago e João, Senhor, Tu queres que a gente ore para que desça fogo? Vocês não sabem pelo Espírito que vocês estão falando. Meu amado, nós precisamos ter o Espírito de Cristo. Nós precisamos ter atitude cristã em todo lugar. Nós recebemos esse poder. O vento virá, mas não vai derrubar. Nós precisamos firmar muito bem as nossas estacas, mas de preferência, a nossa estaca possa deixar de ser vertical, porque a vertical pode balançar e afrouxar, mas que nós possamos ser uma estaca sepultada, que nós possamos sim ser morto, uma estaca horizontal, já sepultada com Cristo, porque sendo assim, virão os ventos, virão as tempestades, e você está sepultado, está deleitando-se, está na horizontal e nada te pegará. Como está a sua vida? Como que você se encontra? Hoje, daqui a pouquinho, agora, logo em seguida, vamos participar da ceia. Peço que a equipe venha aqui. E que a gente cante aquela música, Mais de Cristo. Eu não sei cantar, mas tá. E ali tem uma hora que tem a palavra de João Batista. Convém que ele cresça e eu diminua. Qual é o seu problema nesta manhã? É pecado? Qual é o seu problema? Perseguição? Qual é o seu problema? Crise? Qual é o seu problema? É o que você fez? Ou é o que fizeram com você? Qual é a sua crise? Que nesta manhã nós possamos dizer: Senhor, não mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Está na hora de nós deixarmos tudo aos pés da cruz. Está na hora de eu dizer para você, para Deus: convém que o Senhor cresça e que eu diminua. Feche seus olhos.